Opa! Estamos aqui juntos em mais um módulo do nosso aulão de sequências e séries, aqui do nosso querido Responde Aí. Então, vamos ver agora o próximo critério de convergência. São os tambores! É o teste da razão e da raiz. Beleza? Não tem tanta surpresa porque a gente está no módulo de teste da razão e da raiz. Ok? Esse é um dos testes mais o da razão, é um dos testes mais clássicos que a gente vai ter aqui no nosso assunto. Ele, junto com o teste da comparação, são os testes mais importantes para a sua prova. É importante você saber todos esses que a gente vai ver aqui no nosso aulão, mas esses dois são, assim, não dá para deixar de lado de jeito nenhum. Vamos olhar essas 4 séries aqui. Repara o seguinte, essas séries aqui, qual era a primeira coisa que a gente fazia para resolver qualquer uma dessas séries? A gente olhava se elas eram P-série ou série geométrica. Alguma delas é? Não, né? Essa aqui é até um pouquinho parecido, mas nem tanto, porque tem um número elevado a n, tem um n ao quadrado aqui, ou seja, ele é uma mistura dos dois. Não resolveu nada. Essas outras, então, não está nem perto de ser. Beleza. Aí a gente olha, se ela não é P-série ou série geométrica, então ela é alguma coisa muito parecida. Mesmo a que é muito parecida, ela não é tão parecida assim. Ela é uma mistura das duas, não dá para separar, não dá para a gente fazer o teste da comparação. Qual era a próxima coisa? Ah, não deu o teste da comparação, vamos na comparação no limite? Né, não rolou. Esses aqui são os casos clássicos do teste da razão e o teste da raiz. Você vai usar o teste da razão quando tiver fatoriais na sua série, quando tiverem números elevados a n na sua série, junto com outras coisas, porque só o número elevado a n é série geométrica. Repara aqui, ó, eu tenho o número elevado a n, mas eu tenho n ao quadrado junto. Esses são os casos clássicos que eu vou usar teste da razão. E aí, este aqui e este aqui, eu vou usar o teste da raiz. Por quê? Eu uso o teste da raiz sempre que eu tiver o n no expoente com alguma função embaixo, olha só. Ah, eu tenho 2n menos 1 com expoente n, eu tenho n com expoente n, eu tenho essa fração aqui horrorosa com expoente n. Então esses são os casos que a gente vai usar razão e raiz. Vamos primeiro dar uma olhada o que o teste da razão fala. A gente precisa saber o que ele fala para conseguir usar. Basicamente o teste da razão é a gente calcular esse limite aqui. Repara que ele está aqui nos 3 casos. Calculei esse limite, que é o AN sobre o AN mais 1 sobre o AN em módulo, a gente já vai entender bem isso aqui com os nossos exemplos. Se ele for menor que 1, sucesso, converge. Se ele for maior que 1 ou infinito, sucesso também, diverge. Porque o fato de divergir também é sucesso, quer dizer que a gente já acertou nessa questão. O problema é se ele der 1. A gente não pode afirmar absolutamente nada. Isso quer dizer que o nosso teste foi inconclusivo. É o que a gente torce para não acontecer. Então vamos lá para o primeiro exemplo que a gente viu aqui no início do nosso aulão. Menos 2 elevado a n sobre n ao quadrado. Aqui, ó, receita de bolo. Primeira coisa que você vai fazer, achar o AN, que é o próprio termo. Eu vou escrever só para deixar mais facinho aqui para a gente ver. Depois, eu vou fazer o AN mais 1, que é basicamente o quê? Pegar o n aqui e substituir por n mais 1. Então vai ficar menos 2 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 ao quadrado. Aí agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a n mais 1 dividido por a n. Ok? Como é que é? Repara que eu não botei o módulo, eu vou botar o módulo só quando a gente for fazer o limite. Como é que é a coisa mais fácil de eu fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o meu AN mais 1, vou repetir ele aqui. E vou multiplicar pelo AN. Luiz, está dividindo o AN. Sim, só que é o AN invertido. N ao quadrado sobre menos 2 elevado a n, tá vendo? Eu escrevi ao contrário. E aí se eu arrumar essa bagunça, eu vou achar
o que? Eu vou achar esse menos 2 elevado a n corto com esse menos 2 elevado a n, vai sobrar menos 2, que multiplica n ao quadrado sobre n mais 1 ao quadrado. Vamos ao nosso limite. Eu tenho o limite, quando n vai para infinito, do módulo disso aqui. Esse módulo vai só acabar com esse menos 2. N ao quadrado sobre n mais 1 ao quadrado. Lembra que quando eu tenho polinômios com graus iguais, o que importa para mim é só o coeficiente que está com eles? O coeficiente daqui é o 1, tá vendo? O coeficiente daqui é o menos 2. Então esse meu limite vai dar módulo de menos 2. Que deu 2. Lembra lá, a gente viu agora há pouco, se o limite der maior que 1, o que acontece com essa série? Ela diverge. Pronto, só isso. Vamos para o próximo. Ó. N fatorial, se tem fatorial, teste da razão. Quem é o AN? É o próprio termo lá. Quem é o AN mais 1? Troco o N por N mais 1. Então, se eu tenho fatorial, é bom a gente botar um parênteses aqui, ok? Dividido por 2N mais 1. Agora eu vou calcular a minha fração de AN mais 1 sobre AN, sem se preocupar com o módulo por enquanto. Eu vou dividir esse aqui, ó, esse aqui vai estar aqui, ó, N mais 1 fatorial sobre 2 elevado a N, que nem a gente viu, e eu escrevo esse aqui ao contrário. Aqui é 2N mais 1. 2 elevado a N sobre N fatorial. Se eu arrumar isso, ó, o 2 elevado a N, eu corto com 2 elevado a N, vai sobrar 2 embaixo. E eu posso escrever o meu fatorial assim, ó, N mais 1, que multiplica N fatorial. Então, sempre que eu tiver fatorial, peraí que saiu aqui da tela. Sempre que eu tiver fatorial, o que eu vou fazer? Eu vou diminuindo, né? O fatorial de 5, por exemplo, não é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu posso escrever o fatorial de n mais 1, o n mais 1 fatorial como n mais 1 vezes n fatorial. Que aí o que eu vou fazer? Simplifico esses dois caras. E aí eu tenho o limite, quando n vai para infinito, do módulo de n mais 1 sobre 2. Certo? Isso aqui, ó, é infinito. Sucesso! Diverge. Ok? Lembra que se o meu limite der infinito, ou se ele der 2, a minha série diverge pelo teste da razão. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho menos 3 elevado a n, 2n mais 1 fatorial. Então vamos lá. Quem é o AN? O AN vai ser menos 3 elevado a n sobre 2n mais 1 fatorial. Quem é o AN mais 1? É o menos 3 elevado a n mais 1 sobre... Aqui é que são elas, ó. Quando eu substituo o n aqui, eu vou ter isso aqui, certo? Só que eu não posso esquecer o mais 1 do lado de fora e botar o meu parêntese no meu fatorial, ok? Se eu quiser arrumar isso aqui, eu vou ter menos 3 elevado a n mais 1 sobre 2n mais 3 fatorial. Aí o meu AN mais 1 sobre a n, já arrumei ele aqui para você, ele vai ser menos 3 sobre 2 elevado a mais 2n mais 3, que multiplica 2n mais 2. Repara que isso apareceu porque eu tenho mais 3, aqui eu tenho mais 1. Então eu tenho que ir diminuindo até chegar no 2n mais 1, ok? E aí, se eu faço o meu limite, quando n vai para infinito disso aqui, de módulo disso, 2n mais 3, que multiplica 2n mais 2, repara o seguinte, esses dois caras aqui, eles vão para infinito. Só que, como ele está no denominador, isso aqui vai para zero. Deu zero. Luiz, não pode dar zero. Gente, isso é comparação no limite, esquece isso. Se deu zero, zero é menor que 1. Então essa série converge. Vamos para mais um. 2n fatorial sobre n fatorial ao quadrado. Aqui o meu AN vai ficar 2n, ó, lembra do parênteses, porque esse 2 está no fatorial, ok? N fatorial ao quadrado.
O meu AN mais 1 vai ser 2N mais 2. Luiz, por que ficou N mais 2? Porque quando eu faço aqui, é 2 vezes N mais 1. Que nem aqui, ó, tá vendo? Fazendo a distributiva, eu vou achar 2N mais 2 fatorial. E embaixo eu vou ter N mais 1 fatorial ao quadrado. Se eu escrever aquela minha razão, por isso que é o teste da razão, e já resolver todas as contas que eu tenho que fazer aqui, eu vou achar o quê? Eu vou achar 2N mais 2, que multiplica 2N mais 1, sobre, isso acontece porque aqui ó, tem que pegar dois termos para chegar no 2N fatorial. Daqui para cá eu tenho um termo só que não é ao quadrado. Então fica N mais 1, N mais 1. Tudo bem? Se eu faço o meu limite dessa parada, eu vou colocar aqui só porque vai gastar um espação aqui. Isso aqui não são polinômios, então eu vou olhar só o quê? Os coeficientes aqui, ó, que vai ser 2 vezes 2 sobre 1 vezes 1. São os coeficientes de maior grau. Então esse meu limite deu 4. Então o que acontece com a minha série? Ela diverge. Só lembrando, a primeira série que a gente fez deu 2. Se ela deu 2 é maior que 1, diverge. A segunda que a gente fez deu infinito, diverge. A terceira deu 0, converge. A quarta deu 4, diverge. Se tivesse dado 1, dava ruim. Vamos ver agora como é que é o teste da raiz. Ele é muito parecido com o da razão. Só que em vez de eu calcular a razão, eu vou calcular a raiz enésima de AN. Ok? E é a mesma coisa, ó. Se o meu limite der menor que 1, converge. Se der maior que 1 ou infinito, diverge. Se der 1, é o mesmo problema, mesmíssimo problema. Então eu vou calcular a raiz com índice n de AN. Vamos ver por que isso acontece, o que isso ajuda a gente. Vamos olhar esse carinha aqui, ó. Menos n, 5 elevado a n menos 4. Tá? Esse aqui não é um daqueles nossos dois primeiros exemplos. Eu comecei com um exemplo diferentinho e a gente vai fazer aqueles outros dois quando a gente entender bem a raiz. Eu vou fazer aqui, ó, raiz n do módulo de AN, tá? O que a raiz vai fazer? A raiz vai cortar esse n aqui com a raiz. Por isso que eu só uso quando tem raiz, porque vai sobrar o módulo só desse cidadão aqui, ó. Menos n sobre 5n menos 4. Certo? Então, se eu faço o limite disso, desse cidadão, sobre 5n menos 4, olha o que aconteceu. Eu tenho um polinômio de mesmo grau, eu só vou olhar para os coeficientes. Então, o meu limite vai dar módulo de menos 1 sobre 5, que é 1/5. Tá vendo? Eu uso raiz porque é direto, ó. Pá, cortei o maluco. Sobrou só o que está dentro aqui, só o que estava elevado a n. Tudo bem? E aí, gente, o limite disso aqui é muito parecido com tudo que a gente já viu. Deu 1/5. 1/5 é menor que 1. Sucesso! Converge. Bem longe daquele 1 maldito. Ok? Vamos para mais um exemplo. Ferrou. N elevado a n. Não ferrou não. Vem comigo. Aqui não responde aí, cara. A gente vai te ajudar a tirar aquele 10ão na prova. Luiz, eu não quero tirar 10. Não tem problema não. Você vai mandar benzaço. Fica tranquilo, você vai passar na sua prova e vai se surpreender com a sua nota. Eu vou, já marquei aqui para você. Vou cortar aquele n do expoente com n da raiz. Então vai sobrar módulo de n, ok? Então eu vou ter limite, quando n vai para infinito, do módulo de n. Cara, limite de n, infinito. Não, eu não quero infinito, eu quero número. Não, eu quero infinito sim, eu só não quero que dê 1, beleza? Se deu infinito, essa série é o quê? Divergente, então ela diverge, beleza? Vamos para mais exemplo. Vamos voltar lá para o início. Esses dois, ó, raiz enésima do módulo de AN. O que eu faço com o meu expoente? Pego esse expoente, esse aqui, ó. Tá!
Matei, sobrou ninguém. 5n sobre 3n menos 2. Tranquilo? Repara, sobrou lá, de novo, o que está dentro do parênteses. Lembrando do módulo. Se eu fizer o limite disso, ó, o limite quando n vai para infinito, do módulo de 5n sobre 3n menos 3. Ó, de novo aí, ó, o polinômio. Vou olhar só para os coeficientes. Então, esse polinômio de mesmo grau, tá? Então, isso vai dar 5 terços. Se o meu teste deu 5 terços é maior que 1, diverge. Ele diverge. Vamos para mais um. O nosso último aqui, para a gente mandar benzaço na nossa prova. Tá quase acabando. Vem comigo. Primeira coisa, raiz enésima do módulo. O que a raiz enésima vai fazer? Olha, vai matar o n. Luiz tem 2 n's. Ai, cara, tem 2 n's. Não me importa. A raiz, ela é sensacional. Ela resolve os nossos problemas. Ela mata os dois. Ela elimina os 2 n's, ok? Então vai ficar módulo de n sobre 2n menos 1. Se eu fizer o limite, ó, menos 1, isso vai dar de novo, ó, polinômio sobre polinômio. Cara, todos os exemplos eu coloquei isso, por quê? Porque é o que mais vai aparecer para você, tá? Ó, só olha para os coeficientes, então isso vai dar 1 sobre 2. Deu menor que 1. Sucesso! Converge. Converge, eu até comi o n aqui, olha só, fiquei tão animado que eu comi o n. Converge, olha isso, não deu 1. Que felicidade! Então, gente, isso aí é o nosso módulo. Vamos voltar lá para o nosso fluxograma? Olha só, tem uma coisa nova para você aqui. Eu coloquei especialmente para você. Lembra? Se for P série geométrica, acabou, sucesso. Se o limite der diferente de zero, sucesso também, porque a série diverge. Se ela for parecida com a P série geométrica, vou fazer o teste da comparação. Se ela for... Se deu ruim... Olha, eu esqueci até a seta aqui. Que beleza. Eu tento comparação no limite, mas ela ainda é parecida com P série geométrica. Cara, mas ela não é parecida com P série geométrica. Tá vendo que eu nem passo por aqui? Eu vou olhar o quê? Se ela é fatorial ou se ela tem um número elevado a n. Se for assim, é razão. Se o n está no expoente, é raiz. Eu coloquei juntinho porque eles são primos. É isso aí. Tranquilo? E agora acabamos o nosso módulo de teste da razão. Olha, sequência e série exige muito exercício, tá? Onde você vai achar isso? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Clique aqui embaixo. A gente separou vários exercícios resolvidos passo a passo para você. Faça isso e sucesso! Nos vemos no próximo módulo.